Olá, meus amigos de todo o Brasil, eu me chamo Celso Ricardo e hoje eu quero falar com vocês, em especial com os produtores rurais e os políticos brasileiros. Quero que esse vídeo chegue ao ministro da Agricultura, assim como à Frente Parlamentar Agropecuária. Nós vamos falar nesse vídeo rapidamente sobre os assuntos reais que o agronegócio brasileiro está precisando debater, assuntos que precisam ser colocados em pauta urgentemente. Não essa ficção e assuntos irrelevantes que a gente vê na boca dos políticos em Brasília, desse agronegócio de gabinete, que não são os assuntos que nós estamos precisando que sejam debatidos. Assuntos secundários como representatividade do PIB, balança comercial, safra recorde, exportação recorde, não nos importa, não nos interessa. Faturamento recorde sem margem de lucro não serve para nada. Nós estamos bagunçados, nós estamos destruídos, desorganizados das fronteiras para dentro e é aí que começam os nossos problemas. Nós podemos falar sobre inúmeros assuntos e eu queria, primeiramente, tentar entender, e olha que eu venho buscando esse entendimento há muitos anos, para que serve o Ministério da Agricultura no Brasil e para que serve a Frente Parlamentar Agropecuária. A bancada ruralista, a maior bancada do Congresso Nacional, qual é a serventia? O que o Ministério da Agricultura e a Frente Parlamentar Agropecuária têm apresentado nos últimos 4, 8, 12, 16, 20 anos em prol do agronegócio? Principalmente com relação ao setor primário. Projetos e propostas que mudaram a realidade do produtor rural brasileiro. Quais foram os projetos? Não importa se o ministro é do presidente A ou B. Eu posso vir da Cátia Abreu para cá e mostro para qualquer um, inclusive em Brasília, que nenhum dos ministros da Agricultura que lá esteve foi profissional ou teve o mínimo de atitude, o mínimo de reconhecimento, o mínimo de preocupação com o produtor rural e apresentou propostas ou projetos para mudar essa realidade. E olha que não é difícil. Hoje no Brasil, por sermos um país do agro, acredito que se nós solicitarmos para estudantes de 5ª a 6ª série projetos para que nós possamos mudar ou dar um passo adiante com relação ao agronegócio, principalmente no campo, as crianças da 5ª ou 6ª série conseguem apresentar um projeto. Mas o que o Ministério da Agricultura, o que a Frente Parlamentar apresentou de novo? Eu lancei um livro. Neste livro, que não é um livro de histórias, é um livro que trata sobre os problemas do produtor rural, os problemas do campo, em 2019. Aqui tem uma série de situações levantadas e apresentadas para que os políticos de Brasília saíssem dos gabinetes, desse agronegócio de gabinete e pudessem começar a trabalhar com respeito e com mais atenção, principalmente com o produtor rural brasileiro. Também tenho aqui uma série de situações, na realidade mais de 30 situações, problemas que o agronegócio brasileiro está vivendo há décadas e ninguém, praticamente ninguém, tem apresentado propostas para, de uma certa forma, resolver parte dos problemas do agro e começar a oferecer melhores condições para que o nosso setor possa se desenvolver. Tenho um modelo de gestão definida para o agronegócio brasileiro, considerando os 26 estados e o Distrito Federal. Considerando importação e exportação, desenvolvimento, investimento, inovação, políticas públicas específicas, relações internacionais, comércio exterior. Tenho tudo aqui nas minhas mãos. E também tenho algo pertinente ao assunto que eu quero falar. E esse assunto deveria ser motivo de vergonha para a Frente Parlamentar Agropecuária, para o Ministério da Agricultura e para os governos que passaram por Brasília até hoje, que é o projeto de lei 550 de 2022, que trata da securitização, do endividamento do produtor rural brasileiro. E aí eu volto a fazer a pergunta, para que serve o Ministério da Agricultura, para que serve a Frente Parlamentar Agropecuária? As expropriações de terra estão acontecendo, e expropriação, ela dá destaque e característica principal como o produtor rural brasileiro é o maior culpado pelo endividamento. O atual ministro da Agricultura Familiar veio a público
através de uma oratória, dizer que o Banco do Brasil, através do governo federal, vai tomar as terras dos produtores rurais que não honraram com os seus compromissos. Mas nem esse, ou essa vergonha de ministro da Agricultura familiar, assim como o ministro da Agricultura Fávaro, que também não entende nada de agronegócio, conseguem entender que a boa parte dos produtores rurais brasileiros está endividado por questões climáticas e mercadológicas. Nós temos as questões de valorização da moeda, do dólar, alto custo de produção, as incertezas de mercado, alto investimento do campo, na hora da comercialização o preço baixa, os problemas climáticos que estão causando prejuízos milionários no campo e, como eu disse, as questões mercadológicas que o Brasil, por ser um país desorganizado e por não ter gestão no Ministério da Agricultura, faz com que o produtor rural viva situações tristes, situações que colocam ele praticamente na beira de um abismo, simplesmente porque é necessário para qualquer governo falar em representatividade do PIB e safra recorde. Isso é um absurdo para um país que não tem condições de armazenar a produção do campo, está estimulando o produtor a produzir a qualquer custo, porque ele precisa dessa notícia, dessa viabilidade em termos de representatividade do PIB, mas em contrapartida ele, o governo, está jogando o produtor rural cada vez mais na beira de um abismo. Então nós temos o projeto de lei 550, idealizado por mim, um projeto de securitização para tratar o endividamento do produtor rural, que foi apresentado pelo saudoso e respeitoso senador Álvaro Dias, hoje não está mais em Brasília, porque os eleitores do Paraná, não sei por qual motivo, não o elegeram. Mas ele foi o único que deu atenção, para um pedido, para um chamado meu, para que nós começássemos a apresentar algo de bom, ou que tentasse, de uma certa forma, reverter esse cenário negativo que o produtor rural brasileiro vem vivendo há muitos anos. E nenhum político havia apresentado uma proposta para o endividamento do produtor rural como nós apresentamos. O endividamento do produtor rural brasileiro é sério. Eu fui chamado em Brasília pelo Paulo Guedes e pela Tereza Cristina, e lá na nossa reunião eu vi pessoas debocharem do endividamento do produtor rural brasileiro. Muitos não sabem o porquê que o produtor se endividou. O projeto de lei 550 poderia estar resolvendo problemas de expropriações de terras hoje aqui no Brasil, porque é um projeto simples e eficiente. Mas, paralelo a esse projeto, nós deveríamos estar já desenvolvendo políticas públicas para proteger esse produtor rural e não deixar ele se endividar logo ali na frente. Apoio ao produtor rural, nenhum dos senhores em Brasília se preocupa. Vocês usam de oratória política apenas em época de eleição para conseguir os seus objetivos, que são os votos. E onde está a Frente Parlamentar Agropecuária? Para que serve essa bancada ruralista? Se ninguém levanta essa bandeira do endividamento do produtor rural. Agora, falar em soja, milho, carne bovina, exportação recorde, como eu disse, é muito fácil. Qualquer criança da 5ª ou 6ª série faria isso sem problema nenhum. Então, cobrar de governos e posicionamentos do Ministério da Agricultura para que nós possamos levar esse projeto adiante e tratar com respeito o endividamento do produtor rural brasileiro seria o caminho. Endividamento é um primeiro assunto a ser tratado. Nós temos inúmeros outros assuntos a serem tratados. Seguro agrícola, seguro rural. Olha a vergonha que foi o que o Carlos Fávaro fez nos últimos meses em usar o dinheiro do seguro rural para satisfazer as necessidades do seu reduto eleitoral no Mato Grosso. Isso é uma vergonha. Isso foi um tapa na cara do produtor rural brasileiro. Mas, como eu disse, temos inúmeros outros problemas e eu posso mostrar. Querem que eu vá a Brasília? Eu vou a Brasília. Mostro para a Frente Parlamentar Agropecuária, mostro no Ministério da Agricultura tudo o que está escrito no meu livro e nos documentos e levantamentos que fiz. Para mostrar que no Brasil, os políticos vivem o mundo de Brasília, o agronegócio de Brasília tão somente. Mas a realidade que nós estamos vivendo no campo, seja na produção de leite, na produção de carne, independentemente se bovina, suína, ovina, na agricultura, desde a agricultura familiar. E eu provo que no Brasil, até a agricultura familiar vive problemas e problemas sérios.
Mas hoje, com a liberação do Pronaf e outras situações que parecem que estão ajudando, na realidade estão somente liberando dinheiro a qualquer custo, porque o que interessa é o marketing político. Então fica aqui a minha abordagem ao Ministério da Agricultura e à Frente Parlamentar Agropecuária Brasileira. Para que serve? Se nós estamos vivendo problemas sérios, a expropriação de terras pelo endividamento é um problema sério. E esse governo está querendo usar esse problema para desapropriar produtores rurais, principalmente produtores que não tiveram nada a ver com o problema do endividamento. Mas eles precisam cumprir promessas de campanha, liberar terras para o MST para a reforma agrária a qualquer custo. Isso é um desrespeito com o agronegócio, é um desrespeito com o produtor rural brasileiro. Fica aqui a minha observação. E assim como disse para o Paulo Guedes e para a Tereza Cristina, assim como disse para o Marcos Montes e para o próprio Carlos Fávaro, eu estou à disposição. Estou à disposição desse país e desses políticos que usam de demagogia para falar do país do agro, mas em contrapartida estão fazendo de tudo para acabar com o nosso setor. De uma certa forma estão querendo quebrar com o produtor rural brasileiro. Não sabem o que significa agro. Não conhecem os setores que compõem o agronegócio nem as suas necessidades. E eu não estou me referindo somente à esquerda ou à direita, a todos. Usam de demagogia política em Brasília para se manter nos seus cargos e nessa vida maravilhosa. Nesse agronegócio e nesse mundo de Brasília que só diz respeito a Brasília e não à realidade que o nosso país e o nosso setor do agro está vivendo. Eu me chamo Celso Ricardo e faço das minhas palavras um texto para deixar marcado. Tudo aquilo que falei, eu mostro e mostro o caminho para que o agronegócio, principalmente o produtor rural brasileiro, consiga se sustentar nas operações no campo em primeiro lugar, mas que ele possa ser competitivo e, mais do que isso, capitalizado. E aí sim, nós teremos um agronegócio forte, porque exportação recorde de faturamento não quer dizer margem de lucro. O nosso produtor está endividado e nós precisamos resolver o problema do endividamento urgentemente. E a partir daí, todos os assuntos que tenham aqui registrados precisam fazer parte e pauta das reuniões do Ministério da Agricultura e da Frente Parlamentar Agropecuária. Mas enquanto nós tivermos no Ministério da Agricultura e na Frente Parlamentar Agropecuária apenas ações e preocupações políticas, o agronegócio brasileiro vai se afundar cada vez mais. E o produtor rural, principalmente o setor primário, entrará cada vez mais para o fundo do poço. Porque esses políticos de Brasília não estão preocupados com o setor primário, não estão preocupados com o produtor rural, eles querem apenas marketing político. Trabalhar números e resultados finais, porque para eles e para suas campanhas é o que mais interessa. Um forte abraço a todos.